Bom dia, alunos. Hoje vamos corrigir os exercícios do PET 3 do primeiro ano da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Esse PET envolveu o modelo atômico, desde o modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Bohr. Então vamos analisar cautelosamente cada uma das questões. A primeira questão está falando o seguinte: Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautada nas investigações científicas. Primeiros atomistas gregos propuseram suas ideias embasadas por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo do átomo. Sobre o modelo atômico de Dalton, respondo: o que significa a palavra átomo? A palavra átomo é uma palavra em grego que vai significar não, tonos, divisível. Então, átomo significa não divisível. Faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. Então, aqui nós trouxemos apenas como exemplo: Dalton representava o átomo como se fossem esferas maciças, indivisíveis e destrutíveis, cada uma de tamanhos e formatos diferentes relacionados com o tamanho do átomo. Por exemplo, nós temos o hidrogênio, uma esfera menor, depois nós temos o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. Apenas como um exemplo. Indique três características da importância deste modelo. Três características importantes desse modelo: que o átomo ele é maciço, indivisível e indestrutível. Ou se pode também colocar os postulados feitos por Dalton, que os átomos podem ser representados por esferas, que cada átomo do mesmo elemento químico eles têm as mesmas características, a mesma massa. Pode-se também colocar o uso formular, mas uma característica: ele é maciço, indivisível e indestrutível. Na questão 2 da semana 1, nós temos aqui a representação de algumas moléculas. Na letra A, eu te perguntando quantos átomos estão presentes. Cada bolinha representa um átomo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Quantos elementos químicos diferentes? Elementos químicos são cores diferentes. Se vocês observarem, nós vamos ter aqui dois elementos químicos: uma esfera mais clarinha, um cinza mais claro e um cinza mais escuro. Qual é o número de substâncias? Aqui nós vamos ter três substâncias diferentes. Por quê? Nós vamos ter uma substância com essas duas esferinhas cinza claro, essas duas moléculas aqui, cinzas e escuro, que representam a mesma substância, uma associação de uma esfera clara com uma esfera escura, que vai representar uma terceira substância. Qual é o número de moléculas? Nós temos uma, duas, três, quatro moléculas. A questão número 3: qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Qual das alternativas abaixo contém apenas substâncias simples? Contém apenas substâncias simples. Nós temos aqui a letra D, o ouro, o ferro e o oxigênio, representado apenas por substâncias simples. A semana 1, o quarto exercício, com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, SO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que. Aí a alternativa correta, a letra E: as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. Questão número 5. Explique qual é a diferença entre as seguintes notações químicas. 2O, nós temos dois átomos de oxigênio. O2, nós temos uma molécula de oxigênio. 2O3, nós temos duas moléculas de ozônio, que é o O3. 3O2, nós temos três moléculas de oxigênio. Lembrando que o oxigênio é representado por O2. A semana 2, a primeira questão: Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado uma descoberta do elétron. É reconhecido como uma contribuição de Thomson para este modelo a existência de partículas subatômicas, porque o modelo atômico de Thomson é o modelo do pudim com passa. Se você lembra, uma esfera positiva onde tinha os elétrons carregados negativamente que estavam incrustados nele. Então, a presença de partículas subatômicas. A segunda questão: no fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se a pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome Thomson. Questão número 3. Cite as semelhanças e as diferenças entre o modelo atômico de Thomson e de Dalton. A semelhança entre esses dois modelos é que o átomo continua maciço, indivisível e indestrutível. A diferença é que para Thomson o átomo ele tinha cargas positivas e negativas, e para o átomo de Dalton ele era neutro. A questão número 4. Segundo o modelo atômico de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estaria incrustados os elétrons, neutralizando essa carga positiva. Esse é o átomo de Thomson.
Questão número 5. O átomo na visão de Thomson, ele é constituído de cargas positivas e cargas negativas. A letra B que seria a resposta. A semana 2 tem um experimento, né, que é atritando a régua com uma lã ou uma flanela e aproximando de determinados materiais. E tem a pergunta, né, o que aconteceu com a régua foi colocada próxima a pedaço de papel antes do atrito. Tem que explicar. Antes do atrito, a régua não houve eletrização da régua, estando ela eletricamente neutra e assim não atraindo nenhum outro material. Após o atrito, houve a remoção dos elétrons da régua do material e assim a régua agora deixa de estar eletricamente neutra e estando eletrizada passa a atrair outros materiais. Antes do atrito, ela estava neutra, então ela não ia atrair nenhum outro tipo de material. Quando a gente atrita uma régua em outros materiais, você pode eletrizá-la positivamente ou negativamente. Tanto carregada positivamente ou negativamente, ela passa a atrair outros materiais. Semana 3, a questão número 1. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, o núcleo atômico representando o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que contém partículas carregadas negativamente. A letra A é a resposta. A segunda questão, na experiência do espalhamento de partículas alfa, conhecido como experiência de Rutherford, o feixe de partículas alfa foi dirigido com a lâmina finíssima de ouro. E os experimentos Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva e o tamanho reduzido com praticamente toda a massa do átomo. Assinala a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. A letra D, que é a resposta, a totalidade das partículas ricocheteava ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-la, porque para o átomo de Thomson seria um átomo maciço indivisível que esteja carregado positivamente. Quando as partículas alfa de carga positiva entrasse em contato com esses átomos, positivo com positivo haveria repulsão. Então, as partículas iriam ricochetear. Ricochetear significa bater e voltar para o local de onde vier. A questão número 3, um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons. Seu número atômico e seu número de massa é, respectivamente, o número atômico. Se o átomo ele é neutro, se ele é eletricamente neutro, então o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então é 22. Já que o átomo tem 22 prótons e 22 nêutrons, para você calcular o número de massa é só somar. 22 mais 26, 48. A letra E seria a nossa resposta. A questão número 4 da semana 3, o número de prótons, nêutrons e elétrons aproximadamente do bário 2+, é respectivamente. Se vocês observaram, o menor número é o número atômico, o maior número é o número de massa. E aqui é um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Quando o átomo é eletrificamente neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então ele tem 56 prótons, porém, ele vai ter apenas 54 elétrons, porque ele vai perder 2 elétrons. Já o número de nêutrons, você vai subtrair o número de massa menos o número de prótons. 138 menos 56 dá 82. 5. A principal diferença entre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. A principal diferença entre os modelos atômicos de Dalton. O átomo ele é sem carga, maciço e indivisível. Thomson é um átomo com carga, continua sendo maciço e indivisível. Rutherford é um átomo com núcleo pequeno e elétrons com carga negativa, girando ao redor do núcleo, representando espaços vazios. A semana 4, agora a questão número 1. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diretamente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das alternativas abaixo está em discordância com o modelo atômico proposto por Bohr? Se analisar todas as 4 alternativas aqui, elas estão de acordo, elas não têm discrepância. Essa questão está faltando uma alternativa, letra E. Se vocês procurarem na internet, que é na UFAL, em 2011, está faltando a letra E. Seria a resposta que é a discordância. O modelo proposto é aplicado com êxito somente para o átomo de hidrogênio. Não. O modelo atômico de Bohr também ele é aplicado para outros átomos que contêm apenas um elétron. Por exemplo, o hélio, se ele perder um dos elétrons, formar um cátion, hélio+, também o modelo atômico de Dalton, de Bohr, ele explica também muito bem o átomo de átomos que tenha apenas um elétron. Por isso que a resposta é a letra E. A segunda questão, leia o poema Pudim de Passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, planetas do sistema solar. Átomos às vezes são essas coisas.
em química escolar. Sob o poema, responda quais os modelos atômicos mencionados no texto. A gente vê, tem bolinhas, as bolinhas se chocando, pode ser bolinhas de bilhar, modelo atômico de Dalton. Pudim de passas é o modelo atômico de Thomson. Rutherford bora os planetas do sistema solar, também que é o sistema planetário proposto por Rutherford. A terceira questão da semana 4, de um modo atual entre as crianças, é colecionar figurinhas e escrever no escuro. As figurinhas apresentam a constituição de substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam seus níveis de energia, liberando energia luminosa e fazendo as figurinhas brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por Bohr. Essa questão também ela está faltando uma alternativa, né? Vocês vão criar essa alternativa e vai ser a letra E, o Bohr. A quarta questão caiu no Enem em 2019, em 1808. Dalton publicou seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, a origem The New System of Chemical Philosophy, ao qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce para a primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos que combinam com átomos de outros elementos nas proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização dos átomos e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Seria o número 5. Porque se você analisar o primeiro, a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Não, o átomo ele tem partículas ainda menores. Hoje, na atualidade, vocês vão aprender um pouco mais para frente, que ainda tem partículas que são os quarks, que vai constituir os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, a número 1 ainda não pode mais ser adotado para o modelo atômico atual. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa. Não, nós temos isóbaros, átomos que têm a mesma. Nós temos átomos diferentes que têm a mesma massa. Estou aqui falando que todos os elementos de um dado elemento químico. Não, você tem elementos químicos diferentes que têm a mesma massa. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Pois é, nós temos os isótopos. Esses isótopos têm o mesmo número atômico. Eles têm diferentes. Então, não é só diferentes elementos. O mesmo elemento químico também tem vários tipos de átomos. E seus átomos têm diferentes massas, são os isótopos. O 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações que mantêm suas identidades. Esses elementos químicos eles podem, através de reações nucleares, serem destruídos e se transformarem em outros. Então, por isso que o número 5 ainda é mantido. A quinta e última questão, frente às estratégias que são utilizadas a radiação ultravioleta no combate, conforme descrita a reportada na introdução do plano de estudo tutorado, pesquisa e responda à importância da evolução da ciência como mecanismo para auxiliar na medicina e, sobretudo, no combate ao coronavírus. Assim, faça um paralelo de como o desenvolvimento dos modelos contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento de modelos atômicos contribuiu para a ampliação e elaboração de técnicas para combater doenças, porque a partir da evolução dos modelos atômicos, foram-se conhecendo novas coisas. Por exemplo, o modelo atômico de Bohr. Observou-se que elementos químicos eram capazes de emitir luzes, elementos radioativos. A radiação ultravioleta ela é responsável por transições eletrônicas em átomos e moléculas. Dependendo da intensidade dessa radiação, pode levar à decomposição dessas moléculas. Assim, essa radiação ultravioleta ela mata micro-organismos pela decomposição de moléculas químicas presentes nesse micro-organismo, podendo ser utilizado como um mecanismo de esterilização de determinados materiais. Com isso, nós já vamos encerrando essa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um grande abraço.